Olá, seja bem-vindo ao canal da Mento Acadêmica. Aqui nós divulgamos conhecimento sobre pós-graduação, análise de dados, metodologia da pesquisa. Seja muito bem-vindo se este é um dos seus interesses em relação à pós-graduação. É importante que vocês deixem seu like aí nessa aula, ao final, se vocês acharem que realmente ajudou vocês em alguma coisa. Eu sou o professor Luiz Fernando, idealizador da Mentor Acadêmica e prestador de consultoria, mentorias em projetos de pesquisa, análise de dados. Se esse é um das suas necessidades, você pode ir no nosso canal aqui no YouTube e procurar os nossos contatos e fazer contatos ou pelo Instagram. Você pode nos seguir também lá no Instagram e também vai ter os nossos contatos se você está precisando de mentoria ou de alguma consultoria sobre análise de dados, metodologia da pesquisa, desenho de projeto, se você é aluno de iniciação científica, de graduação, pretendendo entrar na pós-graduação, ou aluno de residência médica que está no seu final de curso e precisando fazer seu projeto ou fazer análise de dados do seu projeto. Então fica aqui os nossos contatos, nossos canais, e você pode ser pelo Instagram, aqui pelo YouTube, e você pode entrar em contato que a gente consegue fazer o destrato do seu trabalho. Bom, é importante hoje que eu vou trazer para vocês uma aula sobre uma realidade de banco de dados, que assim, a maioria dos vídeos que nós vemos no YouTube ou assim no Instagram são coisas mais simples, né? E nunca é trabalhada a complexidade da real do trabalho científico, né? Então, hoje eu vou trazer um banco de dados real, que eu estou prestando consultoria de análise de dados dele, e aí eu vou mostrar para vocês algumas etapas de organização do banco de dados, né, especificamente de um questionário, né, que é o inventário de burnout do Malache para estudantes. Então, foi feita uma coleta de dados em que foi feito no papel as respostas das pessoas. Esses dados foram tabulados em uma planilha do Excel. E agora eu estou fazendo exatamente o tratamento de dados para a gente fazer a classificação, né, a pontuação, os scores, gerar os scores do questionário e depois gerar a classificação. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar especificamente com vocês sobre esse questionário e fazer essa parte da pontuação dos scores a partir dos dados do Excel. Então, hoje a gente vai trabalhar principalmente com a ferramenta Excel, que é a maioria do que as pessoas fazem, tabulação de dados no Excel. De antemão, eu já aviso a vocês que é possível organizar isso diretamente no software estatístico, né? Por exemplo, eu uso o Jamovi para fazer isso. Eu vou fazer um outro vídeo explicando essa parte do Jamovi e vou deixar aqui no card esse vídeo, esse novo vídeo, para que vocês possam assistir futuramente. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Bom, então eu vou passar aqui para o nosso banco de dados. Então a gente vai ter que trabalhar nesse banco de dados, que é um banco de dados real. Então não vai ser com duas, três variáveis, né? Então o que a gente tem aqui é um banco de dados, que eu vou ampliar um pouquinho aqui para vocês vejam com mais clareza. E aqui a gente consegue ver que tem infinitas variáveis. Isso aqui é como se é tratado realmente um banco de dados de um mestrado, de um doutorado, né? De um trabalho de iniciação científica mais robusto, é um banco de dados que tem várias variáveis. No entanto, essas variáveis que tem todas aqui, elas ainda não foram tratadas especificamente para fazer análise do dado. Elas estão, os dados aqui estão brutos, e aí a gente vai fazer essa etapa de organização. Especificamente, nós vamos trabalhar com esse questionário aqui, que é o Malache Burnout Inventário, para estudantes, e aí a gente vai fazer exatamente o somatório do score dele, porque esse questionário, né, como o burnout é uma variável latente, então ele é formado por fatores. Então, o pressuposto dos fatores do burnout aí é que existem pelo menos três componentes, né, que são exaustão emocional, a descrença e a eficácia profissional. Então, a gente vai ter que identificar cada uma desses componentes,
que aí a gente tem que ir na literatura prévia sobre a validação do questionário e tudo isso, que ele vai estabelecer as questões de cada um desses componentes para a gente fazer o somatório dos scores. Eu já tenho isso aqui anotado, a gente vai ver isso aqui já já, daqui a um pouco. Antes disso, eu queria falar com vocês algumas coisas, né, de ter cuidado na hora de tabular os dados. Então, é interessante que seja utilizado sempre uma mesma descrição, né, dentro de um conjunto de dados, né, dentro de uma variável. Então, é importante que, quando eu peguei esses dados aqui, então, esses dados é assim, por exemplo, se o adolescente trabalha ou não, né, se, se já trabalhou, se nunca trabalhou, então, tinha descrição aqui, não trabalhou, já, só a palavrinha já. Então é interessante que toda a tabulação ela seja sempre utilizada um padrão. Então antes de eu fazer essa aula, eu fiz todo um processo de vistoria, né? Fazer um screen aí da visual das variáveis, aí para ver exatamente como é que estava se comportando, como é que tinha sido tabulado, e eu já fiz aqui uma, uma correção, né, usando a ferramenta de localizar e substituir para que fique tudo padronizado. Então agora o banco já está mais padronizado, né, e eu vou mostrar um outro exemplo aqui que é aqui sobre com quem reside os adolescentes. Então tinha família aqui, família estava com um acento. E às vezes as pessoas digitam algumas palavras com acento e outras sem acento. Então isso pode dar problema no banco de dados. E é interessante, então, o que eu sugiro é que vocês sempre escrevam sem acento para facilitar. Por exemplo, aqui no Estado Civil dos Pais. Então, o viúvo estava com acento também. Então, eu recomendo que vocês façam sempre sem acento e usem um padrão que eu uso assim. Como padrão, eu uso sempre usar sempre usar letras minúsculas. Então, aqui tem letra maiúscula porque eu não fiz a mudança aqui. E não vai ter problema isso, né? Mas então, é importante que vocês deixem tudo padronizado para que seja mais fácil, para que a análise seja possível ser feita. E um detalhe aqui, que também é importante, é que como eu vou transferir esses dados depois para o programa Jamovi, o Jamovi reconhece essas palavras, essa família como fosse uma variável, como fosse um dado da variável, né? Mas se você for trabalhar no SPSS, em outro programa, pode ser que ele não reconheça família. Ele vai reconhecer como fosse texto. Então, ele não vai reconhecer lá como um descritor de uma variável, né? Então, você vai ter que sempre trabalhar com números, né? Então, por exemplo, família poderia ser um, trabalhar com outros, morar com outros familiares, poderia ser dois, e assim sucessivamente. Morar sozinho, zero, mas teria que estar sempre em número. Mas como eu vou transferir esse dado depois para o Jamovi, então aqui fica tranquilo para utilizar assim com a família. Vamos lá então para a parte que a gente precisa fazer. Então, nessa aula, o que é que a gente precisa organizar? A gente precisa organizar esse banco de dados e transformar essas respostas que foram feitas aqui do Malache, né, que tem 15 itens, então eu tenho uma Malache de 1 a 5, de 1 a 15, eu tenho que transformar isso aqui em 3 componentes. Então, eu vou selecionar aqui 3 colunas e inserir essas três colunas. Então, essas 3 colunas, o que eu vou fazer é dizer que é um Malache Bornato Inventário, só que isso vai ser exaustão emocional. Aqui vai ser Malache Bornato Inventário, só que aqui vai ser descrença. Opa, descrença. E aí eu vou deixar descrenca mesmo, tá? E o outro vai ser o Malache Burnout Inventário e vai ser o que? A eficácia profissional. Então, descrença pode ser só um D aqui, a gente vai conseguir identificar, pode ficar assim para ficar mais fácil da gente identificar. Quando for lá no programa, lá no Jamovi, quando a gente for exportar esse banco de dados para lá, a gente vai conseguir botar a descrição desse banco de dados lá no Jamovi, tudo direitinho.
Uma outra variável que vai ser criada também lá no Jamovi, que eu não vou fazer agora, é a classificação se a pessoa vai ter, então, burnout ou não, porque também tem uma condição específica para que ela tenha um burnout. Então, ela vai ter que ter alta exaustão emocional, alta descrença e baixa é, eficácia profissional. Então, lá no Jamovi eu vou fazer essa configuração para que seja possível fazer. Mas vamos lá, para a gente continuar aqui o que a gente precisa fazer. Então, o primeiro ponto é exaustão emocional. Exaustão emocional, então, a exaustão emocional vai ser o somatório. Então, eu clico aqui em somatório, certo? Eu repetir aqui para vocês verem. Eu cliquei aqui na primeira coluna e vou dizer que é o somatório aqui. Então, eu venho aqui em cima, ó, somatório, e aí ele já vai abrir a soma do que eu preciso fazer. E aí agora eu vou ter que selecionar quem. Por quê? Descrença, segundo a teoria lá do artigo de validação, é a questão 1. Então eu vou ter que selecionar aqui, questão 1, segurar Ctrl, vou para a questão 4, depois eu vou clicando aqui embaixo e para a questão 6, depois para a questão 8 e depois para a questão 12. Então, essas 5 questões são referentes à exaustão emocional. Eu dou simplesmente um Enter aqui e ele já faz um somatório lá dos scores. E aí, eu vou fazer agora para a descrença. Então, a descrença vai ser, faço a mesma coisa, clico aqui na segunda linha, né, da coluna T aqui, da descrença, clico em somatório e depois eu vou clicando aqui na questão 2, questão 9, segura o Ctrl e questão 9, depois questão 10 e depois questão 14. São só 4 questões. E Enter. E aí ele já calculou a somatória do score da descrença. E agora a gente vai fazer a mesma coisa então para eficácia profissional, que é, clico aqui em somatório, agora eu vou para a questão 3, 5, 7, 11, 13 e questão 15. Dá Enter e ele já fez o somatório. Agora, eu vou aqui voltar porque ele só fez para a primeira. Então, ele só fez aqui para a primeira coluna da primeira linha que nós calculamos, né? Como é que eu faço, então, para automaticamente ele fazer os cálculos para baixo? Então, se você prestar atenção aqui no cursor, nesse verdinho, nesse quadrado verdinho, aqui na pontinha dele, né? Na pontinha inferior direita, tem uma caixinha. E quando você deixa o cursor em cima, a cruzinha branca fica uma cruzinha mais fina, preta. Então, se você der dois cliques, né, duplo clique aqui, ele vai fazer o somatório para todas a parte de baixo. Né? Faz o somatório completo. Tá? Apesar de ter espaço vazio aqui, é porque na coluna anterior não tem essa variável para essas pessoas. Então, ele está fazendo até o fim, só para a gente conferir. A gente tem realmente um banco de dados com 124 sujeitos, né? 123 sujeitos, na verdade. Porque a primeira coluna, a primeira linha ali é a linha do nome das variáveis. Então, agora eu vou repetir aqui essa mesma informação, essa mesma função, e vim aqui em descrença, deixar a cruzinha preta e dar duplo clique. E ele vai fazer também o cálculo somatório para todas as pessoas lá embaixo. Da mesma forma, eu vou fazer aqui para a eficácia profissional. Então, já tenho aqui todo o somatório dos scores da eficácia profissional. Então, o próximo passo aqui será feito lá no Jamovi, que é dizer se essa pessoa, cada uma dessas pessoas está com classificação de alta ou baixa eficácia profissional, descrença e exaustão emocional, descrença e eficácia profissional. Mas nessa parte agora que nós temos aqui de trabalhar no Excel, ela já está feita e a gente já tem o somatório aí do Malache. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês e isso é um trabalho inicial que nós temos que fazer na organização do banco para fazer a análise, né? Então,
Esse é o salto que existe, a coleta de dados e a análise feita com os resultados todos descritos em formato de texto e tabela, mas precisa passar por todas essas etapas. Então, eu espero ter ajudado vocês nessa parte inicial. Qualquer dúvida que você tenha em relação a como fazer, aí, uma dúvida que não foi atendida nesse vídeo, que você está tendo dificuldade no seu banco de dados, como fazer a organização, como fazer o cálculo dos scores de um questionário que você está trabalhando, comenta aqui embaixo nesse vídeo, que aí eu vou tentar te ajudar, ou fazer algum vídeo, responder, dar alguma dica para que você possa avançar no seu trabalho e destravar o seu trabalho. Então, até mais, não esquece de nos seguir, veja os outros vídeos que nós temos sobre análise estatística, sobre como usar o Jamovi e até mais.